Você sabia que o mercado mundial de arte movimenta muito, mas muito dinheiro anualmente? Para você ter uma ideia, só em 2015 em leilões foram investidos mais de 63 bilhões de dólares. Por isso, separamos nesse vídeo uma lista com os 10 quadros mais caros do Brasil, que você confere agora. Em décimo colocado encontra-se o quadro Bandeirinhas com Mastros, do pintor ítalo-brasileiro Alfredo Volpi, uma importante figura da arte moderna brasileira. A obra foi arrematada por R$ 2 milhões, em um leilão que aconteceu em 2014 pela Galeria Canvas, em São Paulo. Se ao ver as bandeirinhas você pensou logo nas festas juninas, saiba que elas realmente saíram de lá. Porém, mais que um motivo popular, elas se tornaram elementos compositivos com força própria. Nos anos 1960 e 1970, suas composições de bandeirinhas passaram a ser intercaladas por mastros com grande variação de cores e ritmo. Em seguida vem a parede com incisões da La Fontana II, da artista carioca Adriana Varejão, que utilizou uma elaborada técnica para revelar uma superfície azulejada e um interior visceral em pequenas incisões. A tela foi vendida em 2011 por 1,1 milhão de libras, na época, 2,72 milhões de reais. Os seus trabalhos mesclam referências ao corpo e à história. Vale ressaltar que Adriana Varejão é hoje um dos expoentes da sua geração no mundo. Do célebre pintor, gravador, ilustrador e professor Cândido Portinari, a tela Menino Soltando Pipas foi vendida em leilão por 2,9 milhões de reais, valor referente a 1,4 milhão de dólares em Nova York. Considerado um dos mais importantes artistas do país, Portinari foi o primeiro modernista brasileiro premiado no exterior. E apesar da temática social ser a mais conhecida pelo grande público, o artista também explorou o seu lado mais lírico, como Memórias das Brincadeiras dos Meninos de Brodowski, sua cidade natal. Por 3,5 milhões de reais, um comprador anônimo adquiriu o tríptico Sol sobre Paisagem, do cearense Antônio Bandeira. O conjunto de 3 telas foi vendido em São Paulo em 2010 por um valor recorde para um artista brasileiro na época. Liberdade e formalismo assinam as obras do artista, que através da abstração gestual procura figuras que surgem entre traços e pinceladas, como flores e paisagens. Bandeira buscava um espírito construtivo dentro da abstração. O quadro Meu Limão, pintado pela artista carioca Beatriz Milhazes, foi vendido por 4,4 milhões de reais, referentes a 2,1 milhões de dólares em Nova York, e é atualmente a obra mais cara vendida em um leilão internacional por um artista brasileiro vivo. Milhazes, ao dar este nome à sua obra, quis reverenciar um passado específico do Brasil, em homenagem à música Meu Limão, Meu Limoeiro, eternizada por Wilson Simonal nos anos 1960. Suas obras são marcadas pelo uso frequente de arabescos, formas circulares e cores luminosas. A artista mescla referências da cultura popular à tradição da pintura abstrata, e suas obras, além de bater recordes em leilões de arte contemporânea, integram acervos dos principais museus do mundo. O quinto colocado é o quadro Construção sobre Fundo Negro, do fluminense Milton da Costa, um dos maiores nomes do construtivismo do país, que foi vendido por 5,2 milhões de reais em um leilão que aconteceu em São Paulo em 2015. Em aproximadamente 50 anos de produção, nos quais experimentou vários estilos, Da Costa atinge sua maturidade artística nos anos 1950, quando suas obras passam a simplificar as formas ao máximo, limitando suas telas a linhas verticais e horizontais, sem abrir mão do caráter intimista e lírico. Observa-se também uma forte influência do pintor holandês Pierre Mondrian, fundador do conhecido movimento neoplasticismo. Logo depois vem a superfície modulada número 4, feita pela pintora, escultora e professora mineira Lydia Clark, uma das fundadoras do grupo Neoconcreto, que defendia a introdução da expressão na obra de arte em oposição ao exagero racionalista que os concretistas empregavam em suas obras. O quadro é o mais caro da artista e foi vendido em 2013, em São Paulo, por 5,3 milhões de reais. Exposta na Bienal de Veneza em 1968, a obra fez parte das suas pesquisas sobre a linha orgânica, que aparece no encontro entre 2 planos, podendo se evidenciar ou desaparecer a depender das cores utilizadas. A artista também é autora das famosas esculturas em metal articulado Os Bichos, obras de formatos geométricos que podiam ser manipulados pelo público e que, com certeza, estão entre as obras mais caras do Brasil, como é o caso do Bicho e Abrigo Poético 3, que custaram respectivamente 3,4 milhões de reais e 4,1 milhões de reais. O terceiro colocado é o quadro Vaso de Flores,
do artista fluminense Alberto da Veiga Guinhá, um dos mestres do modernismo brasileiro, também famoso por suas paisagens enevoadas de Minas Gerais. A obra foi arrematada por 5,7 milhões de reais e é o quadro brasileiro mais caro já vendido em um leilão. Suas naturezas mortas, em especial os vasos floridos, são as obras mais desejadas pelos colecionadores, e além desse gênero, Guinhá dedicou-se a vários outros, como retrato, paisagem, pintura de gênero e pintura religiosa. O lirismo e o decorativo são características presentes em suas obras. O Lavrador de Café, um dos mais famosos quadros brasileiros do artista paulista Portinari, não tem um preço definido, mas estima-se que a obra, que está no Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, ficaria em torno de 10 milhões de reais. O tema essencial do artista é o homem, que fica evidente neste quadro, no qual se destacam os campos cultivados ao fundo. A figura humana ganha formas escultóricas robustas, com aumento do tamanho das mãos e dos pés, efeito que reforça a ligação do personagem com o trabalho e a terra. E por fim, o quadro mais caro do Brasil é o Abapuru, da pintora e desenhista paulista Tarsila do Amaral, que ofereceu o quadro como presente de aniversário ao escritor Oswald de Andrade, marido dela na época. Esta obra também não tem preço definido, mas estima-se que, por toda a importância histórica, custe pelo menos 30 milhões de reais. A obra virou ícone do movimento modernista, desencadeou o movimento antropofágico e seu título significa algo como homem que come gente, em tupi, remetendo à ideia dos artistas se alimentarem da cultura nacional e interpretar o país segundo seus valores. O quadro foi vendido em 1995 por 2,5 milhões de reais para um argentino e está exposta no Museu de Arte Latino-Americana, em Buenos Aires. E aí, o que achou dos preços e das obras? Conte pra gente nos comentários. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal. E até a próxima!